vez a paz seja convosco. Amém. Vamos ao Senhor que depois do alimento espiritual Ele nos concedeu o alimento físico. Fizemos o nosso lanchinho. O Alisson está lá em casa com a família. Melhoras, o Alisson. Espero que você venha à noite. Tomara que o Pedro venha, senão a gente vai comer o presente do Pedro. O Alisson ele está passando mal. Deve ter comido uns dog à noite lá, né? Estamos falando das justificativas da ressurreição de Cristo. Finalizamos falando sobre o contexto do terceiro item, passamos para o quarto. Uma outra prova da ressurreição de Cristo é a própria existência de uma igreja crescente que conquistou o império e apoia a verdade da afirmação da ressurreição. Nós vemos a igreja crescendo de 3 em 3 mil pessoas, tá? 5 em 5 mil, não era uma coisa fácil. Como nós sabemos, a última coisa que se converte no cristão é o tanto que a gente vê o contexto lá em Atos, as pessoas vendendo os terrenos, suas propriedades, para dar para abençoar a obra de Deus. Se aquilo não fosse verdade, os caras não iam dar dinheiro de jeito nenhum, não. O senhorio de Cristo sobre todas as nações está baseado em sua vitória sobre a morte. Helena, que é isso? Você não é um bebê. Essa é a mensagem que se espalhou por todo mundo. Seu poder para transpor barreiras culturais e criar um novo povo de Deus foi um testemunho poderoso da sua verdade. Então a gente vê o crescimento, as pessoas aceitando a Cristo, pessoas de todas as nações, não era algo natural. Apesar que a Raíra contou uma história hoje lá que então era possível sim as pessoas acreditar, independente da coisa, né? Quinta verdade, que apoia a ressurreição. A conversão do apóstolo Paulo também apoia essa verdade. Ele argumenta diante de uma audiência muito antipática ao cristianismo em Gálatas. A gente vê a condição do apóstolo Paulo, que era um homem letrado, um homem influente, poderoso, e ele se converte ao cristianismo, e não só se converte, mas também começa a pregar o evangelho por todo lugar, inclusive com risco de vida em todos os lugares. O argumento do apóstolo Paulo é que antes da sua experiência na estrada para Damasco, ele era totalmente contrário à fé cristã, que é exatamente o que a gente estava falando antes. É a condição que, sem o Espírito Santo, sem a ação sobrenatural, o homem ele pode até mudar, mas ele muda apenas de uma maneira moral. Para a surpresa de todos, o apóstolo Paulo começa a se arriscar sua vida pelo Evangelho. Sua explicação: o Jesus ressurreto lhe apareceu e autorizou a ser a ponta de lança do trabalho missionário entre os gentios. Atos 26, 15 e 18. Atos 26, 15 e 18. É um raio. Caio, você não lê não, Caio? Sabe ler não? Mas lê aí, ué. É exatamente o que eu quero que você lê. Atos 26, 15, 16, 15 e 16. É. Lê algo aí. Então, eu perguntei quem ao que o Senhor respondeu:
Eu sou Jesus, a quem persegue-se, mas leva porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Rainer 17:18. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os convenceres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tá? Então a quinta atestação da ressurreição de Cristo é a conversão por obra do apóstolo Paulo e o seu testemunho. E sexta, as testemunhas do Novo Testamento não levam a chancela de tolos ou enganadores. Como você dá crédito a uma testemunha? Como você decide acreditar ou não no testemunho de alguém? A decisão de dar crédito ao testemunho de alguém não é algo como completar uma equação matemática. A certeza é de outro tipo, mas pode ser igualmente firme. Eu confio no testemunho da esposa que ela é fiel, independente de você ter certeza ou não, você atesta. Quando uma testemunha está morta, podemos basear nosso julgamento apenas no conteúdo dos seus escritos e no testemunho de outras pessoas sobre ela, como Pedro, João, Mateus, Paulo, se qualificam. Como que a gente qualifica a figura dos apóstolos? Como a gente qualifica as pessoas que atestaram? Quando nós ouvimos o Evangelho, apesar disso não ser a regra, entendeu? Nós temos que ver qual é o testemunho que aquela pessoa dá, como ela vive aquilo. Então todos esses fatores são fatores que atestam se uma coisa é verdadeira ou não. Quando você vai buscar uma justificativa, uma testemunha de algum caso, normalmente você vai buscar uma testemunha de alguém que é o quê? Correto, não tem antecedentes criminais, que não tem problema. Porque se a pessoa tiver uma série de problemas, ou ela for reputada como mentirosa, você olha para aquele testemunho e você fala, esse testemunho não é verdadeiro. Então é uma forma de você atestar se aquilo é verdadeiro ou não, a pessoa estando morta. Seu compromisso pessoal é sóbrio e exposto com cuidado. Seus ensinos são coerentes e não se parecem com invenções de homens instáveis. Seu padrão moral e espiritual é elevado. E a vida desses homens, como transparece seus escritos, é integralmente dedicada à verdade, à honra de Deus. E o discurso de Paulo é que ele se esforçava. Você via pessoas que tinham toda a condição de serem muito bem de vida, e eles abriam mão daquilo em prol da pregação do Evangelho. Para começar, Paulo, temos a condição de João Batista, que era filho de sacerdote, que ele não iria ter que se preocupar com nada na vida. Ele é uma pessoa que vai para o deserto, passa necessidade, come gafanhotos, mel silvestre, por mais saboroso que possam ser essas iguarias, comer só isso deve ser muito chato. Jesus é a revelação autêntica de Deus. Estas então são algumas, não todas, as evidências que fundamentam a nossa confiança em Jesus como a verdadeira revelação de Deus. Então, a gente vem trazendo exatamente a condição de Cristo e todos os elementos que Cristo vivia e falava, os elementos que as Escrituras falam e atestam, para que nós possamos acreditar ou não naquilo. Acreditando naquilo, a nossa fé começa a ser estabelecida através da dedicação, como o Nicolas falou, mas sempre através da ação do Espírito Santo, como o Filipe falou. A parte disso, não há cristianismo verdadeiro. As pessoas podem utilizar versículos, podem aparentemente parecer coerentes, mas elas não são. Elas são motivadas por uma outra situação. Sempre que um cristão conversa sobre a verdade da fé com alguém que não é cristão, toda a solicitação por parte do que não é cristão é que ele quer provas das coisas que são faladas, mas não há provas.
A fé é exatamente uma condição de você acreditar em uma coisa que você não vê. É a certeza, não há como você falar. A nossa função não é fazer com que pessoas se convertam. A nossa função é apenas falar. Quando você semeia a boa semente e essa semente ela cai num terreno bom, isso não é sua responsabilidade. Você tem que ter uma boa semente. Essa boa semente você alcança através do estudo dirigido pelo Espírito Santo. É por isso que sempre que eu falo de discipular, eu falo que você tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não tem nada a ser feito. A Larissa está lá namorando, eu quero voltar para o discipulado, quero voltar. Qual a primeira coisa que eu falei para ela? O padrão não mudou nada. Você está lendo a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Todo dia me colocar, entender um versículo que você leu, o tempo que você leu. Porque eu quero atestar, pastor, mas eu sou adulto. Não é, você é novo na fé. É como criança. Se você confiar na Heloísa o que ela vai fazer, na Helena o que ela vai fazer, tem que ficar de cima o tempo inteiro. Então eu falo, quer discipular? No mínimo, você me leia um capítulo por dia. Há pessoas que não precisam, beleza, mas a maioria precisa. Dessa grudada. Muitas pessoas aqui exigem de nós cristãos que apresentemos provas das nossas afirmações, não fazem a mesma exigência de si mesmos. Então a pessoa ela fala, por que você acredita nisso? Mas ela mesma não aplica o mesmo padrão em relação a si mesma. Por que você não crê? Por que você crê nisso? Ou crê naquilo outro? A religião cristã sempre foi e sempre será o ponto da discórdia das nações. Você pode ser qualquer coisa, mas se você for cristão, você vai perceber. Ninguém reclama se houve budistas no Planalto. Ninguém reclama se teve islâmicos no Planalto. Ninguém reclama se teve hinduístas no Planalto. Se houve testemunhos de Jeová no Planalto. Mas cristãos, os caras vão em cima. Acho que foi na EBD passada, se não me engano, se foi o Felipe que citou, que não sei se Paulo foi questionado qual a razão da vossa esperança. E aí o comentário do Felipe foi: se nós cremos que Jesus está morto, mais ou menos assim que eu não direito, se não cremos na ressurreição, vã a nossa fé. Tá, e qual é a pergunta? Não, em relação a isso mesmo. Bem, mas foi exatamente o que eu já tinha falado. Você está testando uma coisa que eu já falei. É aquilo que a gente falou. Usemos o tempo com sabedoria no sentido de perguntar. Você atestar uma coisa que eu falei, você está falando a minha fala 2 vezes, então não tem sentido. Use o tempo para perguntas. Muitas pessoas exigem de nós cristãos que aportemos provas das nossas afirmações, mas não fazem a mesma exigência a si mesmos. Presume-se que o ceticismo, a forma de não crer, a falta de fé secular é razoável, porque o que nós vemos na sociedade é a divulgação da não fé, do materialismo, do racionalismo. Não o racionalismo cristão, o racionalismo pelas minhas forças, pelas minhas ações. O mundo fala isso. O mundo fala que a mulher tem que ser independente, que o homem ele não pode. Estou vendo uma série com a Rosângela em que o cara está falando, os caras começam a falar assim: olha, nós temos que ver a sensibilidade do homem. É uma música que o Pepeu Gomes cantava, ser um homem feminino, não fere meu lado masculino. Então a sociedade está trabalhando essa condição da masculinização do homem, da mulher, e a feminização do homem. Então esse é um conceito que a gente tem que bater de frente. Só com as nossas vidas. E não há nada a ser feito, é apenas falar. Se Jesus conquistou nossa confiança com seu amor autêntico e seu poder sobre a morte, então sua visão das coisas será um padrão para nós. Se é padrão para o outro ou não, é com ele. Nós temos que definir a nossa fé. Cada um de vocês tem que estabelecer a fé de vocês. No momento em que você tiver uma luta de dificuldade, não vão estar pessoas do seu lado necessariamente, você pode estar sozinho. Então o seu cristianismo é o seu cristianismo. Não aceite um cristianismo padronizado. Eu tenho que ter um cristianismo igual do pastor Paulo. Não, eu estou usando uma cruz de ouro, o Felipe usa uma cruz de prata. Não tem nada de diferença, é uma tolice de comparação, mas é isso. Você tem que formar o seu cristianismo.
Qual é a sua posição em relação ao Antigo Testamento? Qual a relação da sua posição de Jesus dentro do Antigo Testamento? Que nós temos estudos que nós já falamos da figura de Cristo dentro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento que Jesus prezava é composto dos mesmos livros que nós lemos hoje? Sim. Os mesmos textos que nós lemos nos Evangelhos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Se você for lá na sinagoga judaica, fala assim, eu quero ler Isaías tal, eu acho que não tem a nossa numeração, mas quero ler Isaías. Você vai ler os mesmos textos que estão lá, você vai ler aqui. Então, essa certeza. Será que haviam outros livros? E aí é tema para um outro estudo. Em outras palavras, será que a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento hebraico com os mesmos livros que nós temos na nossa Bíblia? Sim. A Bíblia judaica, o livro judaico, é o mesmo livro que nós temos dentro do Antigo Testamento. Então a figura de Cristo está professando uma coisa, que ela já é sedimentada há mais de milhares de anos, 4, 5 mil anos. É algo que dá um pouco de razão para nós, um pouco de certeza naquilo que nós estamos falando. Será que todas as pessoas lá de trás até os dias de hoje estão errados? E é tão interessante que é o que eu falo com vocês. As pessoas elas têm a facilidade de questionar textos do Antigo Testamento ou mesmo do Novo, mas gostam de trazer novas doutrinas para a igreja. Então, como a Rayane foi lá na igreja lá, o cara começa a inventar um monte de coisa, a pessoa não acredita na Bíblia. Não, você fala de predestinação, você mostra o versículo, o cara não acredita. Mas o cara veste um jaleco, ela falava, veste um jaleco, coloca uma maca e faz uma operação espiritual, parecendo um centro de macumba, e a pessoa acredita. E o pior é que acontece, né? E pior é que acontece. É curado. E a gente vê lá em Deuteronômio 13 que quem cura é o próprio Deus para disseminar o engano, para testar e treinar o coração das pessoas. Será que o coração das pessoas está voltado a Deus ou está voltado a bênção? Deuteronômio 13. Às vezes esse tipo de ação que a Rayane comentou, é o próprio Deus que opera isso ou é... Deuteronômio 13. Tá bom. Quando um profeta ou adivinhador proferir alguma coisa e isso vier a acontecer, mas na sequência ele levar você para andar em outros caminhos, apedreja o cara, porque é o Deus que está testando o seu coração. Deuteronômio quanto? 13. 13 o quê? 13:1? 13 de 1 para frente. Pergunta. As coisas estão apertando cada vez mais para os cristãos. Então assim, quando tocar nos princípios cristãos, e mesmo as pessoas sabendo do seu testemunho da sua vida, mas você precisar verbalizar isso, a gente falar, deixar o medo e realmente falar o que é o correto. Mesmo que você sofra pena, criminalização, vá em frente, é isso? Se me perseguiram, perseguirão a vós outros. Aquele que tem vergonha do Evangelho, eu não vou atestar ele diante do Pai. Temos de... Eu falei? Não, Tá. eu só citei só. Todo mundo Depois você lê em casa. Próximo. Temos de considerar o testemunho recíproco que Jesus deu à Bíblia. A princípio, é claro, o Antigo Testamento, a parte das Escrituras que existia na época. Os livros que ele tinha em mente abrangiam toda a Bíblia hebraica. Então ele vem falando sobre o Novo Testamento, no Novo Testamento sobre a lei de Moisés, profetas e salmos, que é uma forma de se dividir a Bíblia hebraica. Ele divide em 3 partes, tá? Em que ele fala a lei de Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele fala dos profetas maiores e menores e a condição dos salmos. Ele vem falando sobre, ele faz uma série de citações que eu não vou fazer agora aqui. Se a Bíblia de Jesus era a mesma no Antigo Testamento que nós protestantes usamos hoje em dia, podemos passar a pergunta: como ele considerava os textos do Antigo Testamento? Será que o próprio Jesus ele avalia aquilo? Quando ele é questionado, ele diz: eu vim para cumprir.
E ele usa o termo não, ele veio para cumprir e não para deixar de cumprir. Porque as pessoas começaram a ver ele como uma pessoa que era revolucionária. E ele era um revolucionário. Ele ia eliminar as leis cerimoniais do templo. Ele ia. Os sacerdotes sabiam? Sabiam. Os sumos sacerdotes sabiam? Sabiam. Mataram o Messias sabendo? Mataram o Messias sabendo. Continuam fazendo nos dias de hoje? Continuam fazendo nos dias de hoje. Então, Jesus Cristo considerava a palavra de Deus como palavra de Deus, porque era reflexo dele mesmo. Nós já falamos no contexto de que Jesus, ele é a palavra. Então, apesar dele estar testando do Pai, ele está falando de si mesmo. Ele estava em Gênesis, ele estava em Josué, ele estava em todos os livros da Bíblia, aparece a figura de Cristo. Então a figura de Cristo, ela é completa, plena. Então quando ele fala de uma coisa que ele vive e conhece. Ele não está falando de uma coisa que ele não conhece. Ao citar o Salmo 110:1, ele diz que Davi falou pelo Espírito Santo. Em sua controvérsia com os fariseus quanto à interpretação deles no Antigo Testamento, ele opôs a tradição dos anciãos ao mandamento de Deus que se encontrava nas Escrituras. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição, foi o que Moisés perguntou. E a religiosidade? A religiosidade está sempre embaixo? O problema não é ter tradições, o problema é fazer isso aqui, ó. Por exemplo, Santa Ceia. Alguém eu falava, acho que o Vitinho falava assim. A pessoa, a palavra de Deus fala: medita, se você se encontrar em pecado, você se arrepende, então toma ceia. Aí o pastor olha para você e fala: você não pode tomar porque você tem pecado. Não está livre. Você pega uma tradição, faz assim, ó. Como que eu, em pecado, posso me corrigir, me regenerar sem o remédio? Como? Tradição acima da palavra. O problema é essa condição. Em sua controvérsia com os fariseus contra a interpretação deles no Antigo Testamento, ele opôs a tradição dos mandamentos dos anciãos, porque ele falava com eles: vocês rejeitam a lei de Deus por causa da vossa própria tradição. Em Atos, o que os apóstolos falam? Nós reconhecemos você como autoridade, mas importa obedecer a Deus em vez dos Fahrenheit. É porque a tradição que nós crescemos e vimos é tipo assim, você é da equipe do louvor, só que porém você tem uma namorada. E aí o pastor está ciente do que está acontecendo entre tu e tua namorada, por exemplo. E aí hoje é dia de Santa Ceia. Aí você não vai participar nem da Santa Ceia e você não é digno nem de estar tocando no louvor da igreja. Tocando pode. Só não pode ter uma Santa Ceia. Mas às vezes nem. Não, tô brincando. É zoeira. Não, agora é sério. Mas eu falo sério. Eu sou não sério. Nada a ver, né? Nada a ver. Porque se for trocar assim, todo mundo. Rainer, talvez você nunca tenha ouvido isso porque você ainda é novo aqui. Quem é o maior pecador da igreja? Senhor. Eu tomo Santa Ceia? Toma. E você? Não pode por quê? Você está mais em pecado que eu, não? É como se as pessoas escolhessem um tipo de pecado que pode ou não pode nascer. E se eu refletir que eu estou errado e eu pensar que eu vou continuar fazendo do mesmo jeito? Você está traindo para o que para você? Não. A palavra de Deus é sobre isso. A questão do como é que é? Se eu estou em pecado na Santa Ceia, Você sabe. nesse contexto que você falou aí, né? Estou tendo relação com a minha namorada, sou do louvor. Vem a Santa Ceia. O que eu tenho que fazer? Ser constrangido pelo Espírito e tomar a firme decisão. Não vou fazer mais. Tá? Pode vir a ocorrer uns tropeços aí? Pode vir a ocorrer? Pode. Normal, ocorre. Não é justificativa, mas ocorre. Qualquer pecado. Mas ele está vendo ali a sua dedicação. Mas você está lutando contra uma coisa. Uma coisa é você lutar com uma coisa e outra coisa é você simplesmente deixar fazer. E Deus não é o pastor, né?
Quando respondeu aos fariseus sobre o problema do divórcio, referiu-se a Gênesis 2:24 como algo dito por Deus, apesar das palavras serem um narrador bíblico e não uma citação direta de Deus. O Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe. Esse é princípio divino. Você vai casar, é a versão humana, né? Quem casa é casa. Entendeu? Pode ser temporário, pode acontecer, até pode, mas não é o ideal. Quarto, ele faz uma declaração explícita sobre a infalibilidade. João 10:35. Agora sim, Moisés. João 10:35. Se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. A Escritura Não pode falhar. Uma afirmação explícita da inerrância do Antigo Testamento é feita em Mateus 22:29. Mateus 22:29. Acabou aí atrás? Acabou, agora de Mateus 22:29, vale uma. Não tem mais ninguém. O que é, cara? A Cacá não tem mais ninguém. Tem não? Eu já li. Respondendo-lhe Jesus: e mais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras nos previne do erro. E não conhecer. Deixa a vida. Vai embora. Repetidas vezes, Jesus usa o Antigo Testamento como uma autoridade que precisa ser seguida. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que a céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí tem vários textos que nós vamos ler, que não vai dar tempo. Jesus repreendeu os dois discípulos na estrada de Emaús. Lucas 24:25. Lucas 24:25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. O que é nécio? Sensato. Inete é palavra. Inete? Inerte? É inete, palavra? Não? Novo na fé. Eu sou nécio, uma pessoa nova na fé. Jesus está falando assim. Vocês parecem que vocês estão falando que ouviram a palavra, que viram milagres e testemunhas, e ele vem falando assim: ô novinho, tarde de coração duro. Vocês não, por que vocês estão demorando de crer em tudo que os profetas disseram? Porque eles estavam todos apavorados. Lembra Jesus com os discípulos de Emaús na estrada lá, tudo tristinho e tal. Eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Não é só ignorante. Hã? Ignorante. O que é o ignorante? Falta de uma pessoa que não tem conhecimento, ou o conhecimento dele é abaixo da média. O próprio Jesus foi ignorante por falta de conhecimento. por falta de conhecimento. O próprio Jesus usou o Antigo Testamento como uma arma, com autoridade contra as tentações de Satanás. Mateus capítulo 4, não precisa ler, 4:7, 4:10. Toda vez que Satanás ia para cima dele, ele falava o quê? Está escrito. Então, quando o seu coração se encher de temor, eu vou separar os dois. Quer que eu separe os dois? Quando Jesus ele é confrontado por Satanás no deserto, ele sempre fala: está escrito. Quando você estiver diante de um momento de dificuldade, você tem a palavra no teu coração, você fala o quê? Está escrito. Mas se não está lendo, como é que vai pegar o coração? Como é que você vai falar? Entendeu? Você está lá, entendeu? Você tem um conhecimento do carro, dá um barulhinho. Ou você sabe o que fazer, ou você paga o mecânico para arrumar. Na tentação, na luta da vida, ou você tem os versículos no coração,
mesmo na versão sua, entendeu? Não precisa saber direitinho, não. E você proclama ou você geme e sofre. Tá? A diversidade desse testemunho e a sua difusão por todo o material dos evangelhos mostra que o Senhor Jesus considerava o Antigo Testamento uma autoridade confiável, um guia inerrante em nossa busca da felicidade permanente. Cristo atestava que o Evangelho era verdadeiro, ou seja, eu e você também atestamos que o Evangelho é verdadeiro. E aí tem igrejas que falam, não, o Antigo Testamento abate, porque agora nós estamos na época da graça. Quando que não houve graça? Quando o povo murmurou no Mar Vermelho, teve graça. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, teve graça. Quando as pessoas elevaram a adoração a Deus existente, teve graça. Quando contaminaram um templo lá com a adoração a Baal, teve graça. Quando você nega Cristo no seu agir, no seu pensar, graça. Sempre teve graça. Aquele versículo do Antigo Testamento, não quero que você esteja fugindo do contexto, mas que algumas igrejas pegam e falam, não, ser vestimentos de homens. Isso que algumas igrejas trazem para os dias atuais, o que quer dizer esse versículo? Eles estão querendo usar uma lei cerimonial. Essa lei cerimonial ficou por trás. Não tem mais lei cerimonial. Estão usando erradamente o versículo para justificar. O texto, ele vira um pretexto para justificar as minhas ações, como foi o caso do Salmo 91. Eu uso o texto para justificar as minhas ações. O texto isolado, fora do contexto, e eu coloco a aplicação que eu quero. O que eu quiser falar, eu faço. O que ela citou aí é justamente o que as igrejas usam para, por exemplo, as mulheres não usar calça. Com Rainer, ela já entendeu e ela... Fala, Caio. Qual a sua dúvida, Caio? Quando você estava falando que as coisas tinham graça, e no dilúvio? No dilúvio, só a graça. Graça não sobrou 8. Poderia ter acabado com todos os homens. A graça foi sobre um grupo de pessoas, mas a graça existia. Aquelas outras pessoas, elas não eram dignas de graça. Os animais também, que falou. E os animais também. Animais são criaturas de Deus. Deus utiliza os animais da maneira que Ele quer. Apesar de nós termos que cuidar dos animais, se você tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, um peixinho, você tem que cuidar dos animais. Mas não quer dizer que os animais eles são superiores aos homens, como a gente vê hoje. As pessoas gastam milhares de reais por dia, o cara não tem dinheiro para comprar, vai comprar uma pizza para a esposa, não posso. E se eu comprar, eu tenho que comprar uma pizza de mussarela, porque de marguerita tem um tomate mais caro. Mas o cachorro come a ração premium, entendeu? Tá errado. Então, a Deus, Ele é o Deus da criação, Ele faz o que Ele quer conforme quer. O que acontece é que muitas vezes a gente não entende por que Deus fez. Mas por que antes os animais eles não eram agressivos e hoje eles são agressivos? Os animais eles passam a ser agressivos a partir da queda, lá em Adão e Eva. Não, ele está perguntando dentro da arca, não é? Não, geral. Mas é o governo Tá? Os animais, quando eles foram criados, eles eram mansos. O leão ficava do lado da ovelha. Quando vem o pecado ele ataca a criação inteira. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a criação é contaminada. Os animais eles começam a se matar, começam a serem violentos. Uma coisa que vai ser revertida na glória. Então, na glória, os animais eles vão voltar a ser o quê? Passivos. Você tem um perigo. A palavra de Deus fala que o leão vai comer guerreiro. Entendeu? Os animais não são? Não, mas aí que está. É a escatologia. É um estudo que está lá, inclusive, no nosso site. A criação dos novos céus e nova terra não é lá no céu, é aqui na terra. Ele vai renovar a terra. Depois de 100 anos. Não sei de onde você tirou 100 anos. Vai estar escrito? 100 anos? O milênio. Milênio é mil, né, filho? Um dia para Deus é como um dia. Não, aí vocês estão saindo totalmente. Não, saindo. Aí a gente vai falar. Gente, ó, pra vocês entenderem mais isso, a gente tem que fazer o aulão e todo mundo chegar Não no precisa. A primeira coisa é você ir lá no site que está gravado sobre escatologia, que tem todo estudo lá mostrando as teorias, o que é 1000 anos, o que não é 1000 anos, como que vai ser novos céus, nova terra. Está tudo lá estudado numa dominical que demorou 6 meses a gente passar. mas esse é bom aulão. Vamos continuar.
Falamos sobre a autoridade do Antigo Testamento. Falamos agora sobre a autoridade do Novo Testamento de uma maneira muito rápida. E o que dizer do Novo Testamento? Poderíamos elaborar. Estou falando que tem que separar os dois? Semana que vem me lembro, hein? Eu não sei se é o Moisés que está apurriando o Rainer ou é o Rainer que está apurriando o Moisés. Como o Moisés é mais velho, eu vou falar que é a culpa é sua. As perguntas são as perguntas. E o que dizer no Novo Testamento? Poderíamos elaborar uma longa argumentação histórica em favor da inspiração e infalibilidade dos livros do Novo Testamento. Mas vamos falar apenas algumas coisas para fundamentar. Primeiro, Jesus escolheu 12 apóstolos para terem autoridade como seus representantes na fundação da igreja. No fim da sua vida, ele lhe prometeu. João 14, 26. João 14, 26. Mas o... Ah, não. Vou ler o... João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Em teoria, tudo o que eu falo é inspirado pelo Espírito Santo. Nem tudo é verdade, por isso que você precisa ter discernimento, que você ouviu o que eu falo, eu, Paulo, e você vê o que é que está nas escrituras e o que não é. O que é, você segue, o que não é, você coloca de lado, põe na conta da misericórdia e ora mais por mim. Né? Segundo, o apóstolo Paulo teve uma conversão impressionante de uma vida de assassinar cristãos para uma vida de fazer cristãos, que exige uma explicação especial. 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Em outras palavras, a predição de Cristo, em João 14, 26, que nós lemos, estava sendo concluído nessa inspiração. Então Jesus ele vem e fala: vocês vão receber a autoridade do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Quando eu me coloco na frente de vocês para pregar o Evangelho, e eu falo em nome de Cristo, e eu falo corretamente, está se cumprindo a palavra de João 14, 26 e João 16, 13 na minha vida. Quando você fala, quando Moisés vai lá e faz os postzinhos dele lá, inspirado por Deus, naquilo que é verdadeiro, por que ele faz isso? Cumprimento de João 14, 26 e João 16, 13. Ele não fala daquilo que é do coração dele, ele fala daquilo que o Espírito leva ele a falar. E o que ele fala de errado? Põe na conta da misericórdia e ora mais por ele. Como você olha por mim, já ora por ele também. Terceiro, Pedro confirma isso. 2 Pedro 3,16. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instados deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está fazendo? Ele está colocando a palavra de Paulo no mesmo nível das demais escrituras. Que demais escrituras são essas? No Antigo Testamento. 2 Pedro 1, 21. Rainer? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então ele vem atestando que tudo que Paulo falou também foi movido pelo Espírito Santo, conforme João 14, 26.
Todos os escritos do Novo Testamento vêm daqueles primeiros tempos de revelação especial prometida, e foram escritos pelos apóstolos e seus acompanhantes chegados. É aquilo que a gente já falou. A condição dos escritos bíblicos, eles vieram a partir de uma profecia preditiva, que hoje não existe mais essa coisa de profecia preditiva no sentido de textos bíblicos. Ninguém pode ter uma nova revelação à parte das escrituras. Não, mas o anjo me disse que tem que fazer isso. O anjo me disse que para você ser abençoado, você tem que depositar R$91, conforme o Salmo 91. Particular interpretação. Sai fora. Ele está trazendo uma revelação que o texto bíblico não faz. Em nenhum versículo de Gênesis, Apocalipse, Deus fala, ou você traz a oferta, ou senão não te abençoa. Não existe isso. Isso é coisa humana. É graça, é de graça. Tá? É de graça. Então, quando você traz uma nova verdade, você está fazendo uma mentira. Porque o cânon, as escrituras estão fechadas. Nada pode ser nem acrescentado nem tirado. Preditiva, você está ligando. O que é? É ligando a profecia? Profecias preditivas, falam de futuro. Predicativas. Nós estamos onde no discipulado? Onde? Passamos de vontade de Deus? Está em arrependimento, salvação. Então nós não chegamos ainda, você vai entender melhor. Depois eu vou explicar a condição de profecia preditiva e predicativa, que você fala de passado. A mensagem desses livros tem o som da verdade. Tanta realidade faz sentido. A mensagem da santidade de Deus e nossa culpa por um lado, e da morte e ressurreição de Cristo como nossa esperança do outro. Essa mensagem faz parte, concorda com a realidade que vemos e com a esperança que anelamos e não vemos. Então, a pregação do Evangelho é: você é pecador. Do outro lado, Cristo levou os nossos pecados. Essa é a condição. É o que as mensagens bíblicas têm que trazer. Se você for em qualquer igreja, em qualquer lugar, mesmo na igreja do Moisés e na nova igreja da Rainha de Sábado, entendeu? Se você ouvir uma palavra que não leve você a entender que você é pecador e que Cristo ele levou seus pecados, tem uma coisa errada. Entendeu? Sai fora. É a mesma coisa que você ir num restaurante top e aí o cara pega e te oferece uma coxinha daquelas engorduradas, entendeu? Alguma coisa está errada. Por que tem alguns pecados que perduram mais do que os outros? Por causa da dureza do nosso coração. Porque os pecados eles são bons de cometer. Mas mesmo assim, sendo um escolhido, isso um dia vai passar ou vai ser só na glória? Só na glória. Só na glória. Nem sempre. Só na glória. Há também a condição da sem vergonhice do nosso coração. Então, você tem um pecado que é recorrente na sua vida. E você luta com ele, luta com ele, luta com ele, luta com ele. E o que acontece? Você continua com ele. Você está lutando contra ele. É o que Deus quer. E pode ser que Deus ele permita você continuar lutando contra esse pecado para você não achar que você é bom demais. Porque toda vez que você se arrepende, você comete de novo, tem que vir um constrangimento no teu coração. Pô, cara, de novo. É a musiquinha lá. Eis-me aqui. É exatamente essa voz. De novo. Mas é de novo. E você vai para onde de novo? Para a cruz. E você vai para a cruz. E vai para a cruz. E vai para a cruz. E vai para a cruz. Deus está sendo hipócrita porque Ele sabe que você vai pecar de novo? Não. Porque Ele sabe que Ele é a única saída. Então você vai de novo. E se ajoelha de novo e pede perdão e se esforça para cada vez menos pecar. Glórias a Deus. Finalmente, como diz o catecismo, profeta, quem se eu vou falar para catecismo ou não, semana que vem. Finalmente, como diz o catecismo. O que é catecismo? Catecismo é uma compilação de perguntas bíblicas em que a gente pergunta, por exemplo, que o Caio perguntou, por que os animais morreram? Entendeu? Os caras têm, não que essa pergunta tenha, né? Mas aí pessoas se reúnem por 2, 3 anos estudando, e eu falo assim, olha, por causa disso, quem é Deus? E provavelmente nós vamos entrar nisso. Finalmente, como diz o catecismo, a Bíblia, ela se justifica a si mesma. Se você quiser entender as Escrituras, você tem que ler as Escrituras. Mais especificamente, se você quer entender Lucas, você tem que buscar a resposta de Lucas em Lucas. Por quê? Quando nós temos alguma dificuldade humana, então vamos dizer que eu tenho alguma coisa contra o Heidegger. Adianta para o Nicolas? O Nicolas pode apresentar a visão dele.
Eu vou lá para o Moisés, vou lá para Isaac. Se enquanto eu não sentar com o Rainer e conversar com ele, eu não vou saber a verdade. Eu vou ter que conversar com ele para eu saber. A palavra de Deus está dizendo que a palavra de Deus, ela mesma se justifica. A palavra evidencia a si mesma como palavra de Deus pelo caráter celeste da sua doutrina, a unidade das suas partes e o seu poder para converter pecadores e edificar santos. A palavra de Deus não só converte pecadores, ela edifica santos. Então é aquela figura da marreta de 10 quilos na coluna da sua casa. Ela dá naquela coluna que sustenta a casa e tudo vai para o chão. Mas não fica o entulho jogado lá. Ele vai limpar o terreno, vai preparar o terreno, vai colocar as fundações e vai começar a construir novamente a sua vida. E quando que acaba isso? O dia do juízo. Ou na sua morte, ou no toque da trombeta. Amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor nos abençoou durante todos esses meses, nesse estudo da teologia, do amor, da felicidade, através do Senhor, através da Sua palavra. Não há outra forma de nós sermos felizes, completos e plenos, a não ser através da Tua palavra. Por isso, Pai querido, te agradecemos. Que os ensinamentos que provieram, Pai querido, do Senhor, possam ser gravados no nosso coração. Aquilo, Pai querido, que eu falei por engano, através do meu coração, que possa ser apagado da mente dos meus irmãos e eles possam ter discernimento em relação a isso, Pai. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe nos nossos próximos encontros e estudos, que tudo seja para a Tua glória, honra e louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.